Hoje nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra a festa conhecida como Festa da Cátedra de São Pedro. Qual o significado dessa festa? É uma comemoração que nasce lá no século IV da era cristã, que recorda o primado e autoridade de São Pedro. O que significa primado? Significa primeiro, né? Significa que a igreja recorda o São Pedro sendo o primeiro Papa da Igreja Católica. Então reconhecemos o primado e a autoridade de São Pedro. Esta festa nos recorda da autoridade dada por Jesus a Pedro. É importante destacar isso. Pedro não tem autoridade por si mesmo. Pedro tem autoridade porque ele recebeu. A fonte da autoridade de Pedro e do Papa não é a pessoa mesma deles, e sim Jesus, que confere sua autoridade aos seus apóstolos. Quando diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É importante entendermos isso. A fonte da autoridade é Jesus. Jesus transmite a sua autoridade a Pedro com essas palavras, e os sucessores de Pedro recebem de Pedro a mesma autoridade. Não dele, mas que ele recebeu de Jesus. Então, o que ele recebeu de Jesus, ele transmite. Daí nasce então a ideia da sucessão apostólica, porque um apóstolo transfere para o outro a autoridade que recebeu. Então, quando Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, Jesus está dando uma autoridade a Pedro. Porém, essa autoridade concedida a Pedro nos recorda que primeiro ele realizou a sua profissão de fé. Ou seja, Pedro recebeu autoridade porque ele proferiu a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro teve fé, então ele recebeu autoridade. A palavra cátedra significa assento ou trono. E é a raiz da palavra catedral, por exemplo. Daí nasce a palavra catedral, da palavra cátedra. Igreja onde se governa, onde governa o bispo, ou seja, a catedral é só o local onde o bispo tem a sua sede, e ali ele exerce a sua autoridade. Só tem catedral quando tem um bispo vinculado a essa igreja. Cada diocese no mundo existe uma catedral. Então toda diocese tem uma catedral, não mais que uma catedral. E no nosso caso, a nossa catedral é de São Miguel, justamente porque ali está a residência episcopal. Então, em cada diocese, uma catedral de onde o bispo, que é a autoridade máxima naquela igreja local, deve conduzir com caridade o povo a ele confiado. O Papa é o bispo de Roma. Então, o Papa também tem uma catedral, que não é a Basílica de São Pedro. O nome já diz, né? Basílica. De quando diz basílica, geralmente não é catedral. Catedral geralmente é uma outra igreja. Existe catedral basílica, mas geralmente as dioceses dividem. Uma coisa é a catedral, outra coisa é a basílica. Governa esta diocese, de onde confirma e une toda a igreja no ministério petrino. Qual é a catedral do Papa, se não é a Basílica de São Pedro? É a Catedral de São João de Latrão. É dali que o Papa exerce, então, é ali que o Papa tem a sua cátedra, por mais que ele more na Basílica de São Pedro. Recordemos de sempre rezarmos pelo Papa Francisco, o atual sucessor de Pedro, portanto, quem recebeu a autoridade de Pedro. Como ele mesmo sempre nos pede, de modo especial hoje,
Rezemos por ele neste dia em que celebramos esta grande festa. Rezemos por ele e por todas as suas intenções. Ele que às vezes é tão hostilizado por grupos dentro da própria igreja. Rezemos pelo nosso Papa. Oração. Ó Jesus, Filho de Deus vivo, confiaste ao apóstolo Pedro a responsabilidade sobre a tua igreja nascente. Concede, Senhor, ao sucessor dele, o Papa Francisco, a sabedoria necessária para conduzir eficazmente o teu rebanho em todo o mundo. Cobre-o de saúde e de proteção, a fim de que ele resista à pressão dos adversários. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.